esses tipos de periféricos podem possuir diversos modelos e os tipos mais comuns são matricial, linha, margarida, laser, jato de tinta, térmica, cera, entre outros modelos. A qual tipo de periférico o enunciado se refere? Letra A, zip drive, letra B, scanner, letra C, drive de DVD-ROM, letra D, drive de CD-ROM e a letra E, impressoras. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Fábio Ribeiro dizendo, sistema de margarina não seria de máquina de escrever? Pode ser também, eu vou mostrar para vocês agora todas as impressoras citadas nessa questão, então vamos lá acompanhando comigo. Pessoal, o termo matricial se refere a um tipo específico de impressora que imprime através de agulhas. As impressoras matriciais elas são muito utilizadas para impressão em formulário contínuo e a forma de impressão é uma forma de impacto. As impressoras matriciais elas imprimem porque essas agulhas elas tocam uma fita e a fita toca o papel e aí realiza a impressão. São impressoras geralmente que emitem muito ruído durante a transmissão, justamente porque são impressoras de impacto e há o impacto do elemento impressor, que são as agulhas, com a fita e então o papel. Então, repetindo, impressora matricial é sim um tipo de impressora que imprime com agulhas, onde essas agulhas tocam uma fita e essa fita toca o papel, realizando a impressão. Repetindo, muito utilizada para impressão em formulários contínuos e também muito utilizada para impressão com carbonagem. Por incrível que pareça, até hoje as impressoras ditas matriciais, que imprimem com agulhas, ainda são muito utilizadas no meio corporativo. Pouco utilizadas hoje em dia no meio doméstico, mas no meio corporativo as impressoras matriciais ainda são muito utilizadas, né? Essas então impressoras matriciais. Pessoal, também tem as impressoras de linha. Uma impressora de linha é muito parecida com uma impressora matricial, porque ela também vai imprimir, só que em linhas de impressão com alto desempenho. São impressoras muito rápidas, também utilizadas para impressão em formulário contínuo e meio corporativo. Então, uma impressora de linha é um pouquinho diferente da impressora matricial, imprime numa linha de impressão única e essa linha de impressão ela é muito rápida. Cada passada ela realiza uma impressão sempre imprimindo em linha. Isso quer dizer que passa uma linha, já sobe o papel, passa outra linha, muito utilizada para impressão de textos e em alta velocidade para esse tipo de texto, portanto também para uso corporativo e pouco para uso doméstico. Essa é a impressora de linha. Temos outra impressora aqui. Antes alguém perguntava, deixa eu só ver quem no chat perguntou antes sobre a questão. Foi o Fábio Ribeiro que perguntou assim, sistema de margarida não seria de máquina de escrever? Também, existem máquinas de escrever com sistema de margarida, mas este exemplo aqui que eu estou mostrando é um exemplo de uma impressora com margarida. O que é a margarida? Margarida é esse elemento que eles utilizam contendo os diversos caracteres, e aí a impressora de margarida, à medida que eu vou imprimindo através dessa impressora, ela vai girando a margarida e um elemento faz o pressionar do caractere que é o indicativo. Então, por exemplo, quando ela tem que imprimir a letra A, ele gira até encontrar a letra A e esse elemento ele pressiona essa letra A para que haja a impressão. Então essa é uma impressora de margarida que usa uma margarida de caracteres e essa margarida fica girando até chegar no caractere e realizar a impressão. É considerada uma impressora muito lenta, muito antiga, muito lenta e hoje não mais utilizada, nem mesmo no ambiente corporativo, porque as impressoras de margarida acabaram sendo substituídas posteriormente na época por impressoras matriciais. Então, impressora de margarida. Boa avaliação. Então, essa é a impressora com margarida. Temos também outras. Observa, a impressora laser, pessoal. A impressora de margarida é uma impressora de impacto também, porque é um impacto desse elemento com o suporte, que é a fita e o papel. Mas existem também o que nós chamamos de impressora laser. A impressora laser é um tipo de impressora de não impacto. Por que não impacto? Porque no caso da impressora laser, nós temos a seguinte distinção. Acompanhe. Na impressora laser, existe um cilindro, que é esse cilindro que vocês estão enxergando aqui, e esse cilindro ele é fotossensível. E aí vem um laser, que é emitido sobre esse cilindro fotossensível, e onde o laser sensibiliza o cilindro, vai aderir o que nós chamamos de toner, que é como se fosse a tinta da impressora laser, só que em pó.
E aí quando esse toner adere no cilindro, depois ele vai ser depositado no papel por diferenças de cargas elétricas. O papel tem carga elétrica negativa e o toner que está no cilindro tem carga elétrica positiva. E aí quando o cilindro passa bem perto do papel, mas não toca o papel, o toner é sugado pelo papel por diferenças de cargas elétricas. Então a impressora laser é um outro tipo de impressora que não realiza impacto no seu processo de impressão, quer dizer, a impressão é sem impacto, porque a impressão é feita justamente com um laser, sensibilizando o cilindro, onde adere toner. O toner é como se fosse a tinta da impressora laser, como eu disse, que tem carga elétrica positiva, e o papel passa bem pertinho do cilindro sem tocar, com carga elétrica negativa, e é sugado para o papel. Na verdade, a impressora laser, então, também é um tipo de impressora, sugerida aí na questão, e é de não impacto, como eu disse. Temos outro tipo de impressora de não impacto, pessoal, que é a impressora jato de tinta. Na impressora jato de tinta, o processo também é chamado de não impacto. Por quê? Porque na impressora jato de tinta, eu vou mostrar aqui para vocês, na impressora jato de tinta nós temos a tinta e temos aqui, nesse cartucho de tinta, nós temos o cabeçote. E aí o que acontece? Esse cabeçote que tem a tinta, ele fica bem próximo do papel, mas não toca o papel, e quando ele chega bem próximo, ele espirra tinta. Por isso o nome é impressora jato de tinta, porque nós temos a ideia do elemento impressor, que é o cabeçote, que recebe a tinta, e ele espirra a tinta no papel sem tocar o papel. Ele chega bem próximo, mas não toca o papel. Por isso que a impressora jato de tinta, assim como a impressora laser, é considerada uma impressora de não impacto, porque não tem impacto do elemento impressor com o suporte que é o papel. O nome jato de tinta é justamente por causa disso, porque ela chega bem perto do papel, o cabeçote chega bem perto do papel e espirra tinta. Daí o nome jato de tinta, exemplo também de impressora de não impacto. Agora vamos ver a impressora térmica, pessoal. Impressora térmica tem uma quantidade muito grande de tipos. Quando a gente fala de impressora térmica, essa, por exemplo, é um exemplo de impressora térmica que pode emitir etiquetas, cupom fiscais e assim por diante. Tem impressora térmica que o papel é térmico e reage ao calor realizando a impressão. Tem impressora térmica que derrete um substrato e por impacto carimba esse substrato no papel. Tem impressora térmica que derrete o substrato e espirra esse substrato na forma de tinta no papel, funcionando como se fosse uma mescla de impressora térmica com um jato de tinta. Mas o que eu quero dizer para vocês é que impressora térmica, de uma forma geral, são aquelas que utilizam diferentes temperaturas para realizar a impressão, normalmente calor. Isso desde impressoras onde o papel é térmico, que reage ao calor, mas também algumas que derretem um substrato para aderir nesse papel. Então, impressoras térmicas são aquelas que de alguma maneira vão usar calor ou diferenças de temperatura para realizar a impressão, né? Outro tipo de impressora bem popular, não tão popular assim, então outro tipo de impressora não tão popular são as impressoras de cera. Uma impressora de cera tem um funcionamento muito parecido com a impressora jato de tinta, só que na verdade o substrato que nós usamos não é uma tinta líquida, e sim é uma barra de cera. Observa ali o pessoal alimentando o insumo da impressora de cera com uma barra de cera em diferentes cores. Essa cera depois vai ser derretida e vai ser depositada no papel. Então as impressoras de cera vão usar uma barra de cera, que é o substrato, que seria a própria tinta, só que em vez de ser líquida, ela vem em barras de cera mesmo. Essa cera depois sofre um processo de deposição dentro do papel, que é o elemento que vai receber a impressora. Então, impressora de cera também é um tipo de impressora, também citada aí na questão, e a diferença é o insumo que ela usa. Em vez de usar líquido, como nas impressoras jato de tinta, ela usa uma barra de cera sólida, que nós alimentamos então o insumo com essa barra de cera sólida, como vocês estão enxergando aí, né? Essa então é a impressora de cera. Temos também as impressoras 3D, que hoje em dia se popularizaram muito no mercado. As impressoras 3D são aquelas que realizam sucessivas deposições de camadas, formando um objeto 3D. Então, quando a gente fala de uma impressora 3D, a diferença dela para uma impressora tradicional é que a impressora 3D
ela vai realizar sucessivas deposições de camadas de um determinado substrato, e essas sucessivas deposições de camadas é que acabam formando o objeto 3D. Por isso que são chamadas de impressoras 3D, porque nessa deposição sucessiva acabam formando um objeto tridimensional, um objeto em 3 dimensões. Então, são as famosas impressoras 3D. Bem, então essas são as impressoras 3D, aquelas que realizam sucessivas deposições de camadas para imprimir um objeto 3D. Temos também, pessoal, aqui sim um certo cuidado. Quando nós falamos sobre impressora multifuncional, as impressoras multifuncionais são aquelas que não são somente impressoras. Esse aqui é um exemplo de impressora multifuncional, que além de imprimir, e aí existe impressora multifuncional jato de tinta, existe impressora multifuncional laser, mas além de imprimir, ela também possui um scanner e também funciona como copiadora. Então as impressoras multifuncional têm esse nome de multifuncional porque essas não são consideradas somente periféricos de saída. Quando a gente cita o termo impressora, para efeito de respostas de provas de concurso, impressoras são considerados periféricos de saída, mas impressora multifuncional é periférico de entrada e saída simultaneamente. Então cuida em alguma prova, se ele sugerir impressora é periférico de entrada ou de saída, impressora a princípio é periférico de saída, porque dá saída às informações que já foram processadas. Mas se a prova sugerir impressora multifuncional é periférico de entrada e saída simultaneamente. Isso porque tem scanner, que é periférico de entrada, e tem a própria impressora, que é periférico de saída. Então, só scanner é periférico de entrada, só impressora é periférico de saída, mas impressora multifuncional, aí é periférico de entrada e saída simultaneamente. Então, cuida disso. E impressora multifuncional, como eu disse, tem impressora, tem scanner, tem copiadora, tem múltiplas funções, isso é muito importante também. Isso é impressora multifuncional, então não esqueçam, periférico de entrada e saída simultaneamente. Outro tipo de elemento que aparece muito nas provas de concurso quando falam sobre impressora é o termo plotter. Plotter indica uma impressora de grande porte. Esse caso é um plotter jato de tinta, que usa a tecnologia jato de tinta, mas por ser uma impressora de grande porte, nós chamamos de plotter. E um detalhe importante, pessoal, quando a gente fala dos plotters, né? Além de ser uma impressora de grande porte, tem alguns tipos de plotter que não imprimem. Tem plotter que é só de recorte, que recorta adesivo, tem plotter que recorta papel, que recorta madeira, que recorta metal, que recorta tecido. Então, quando nós falamos de plotter, plotter é também um periférico de saída. Quando é uma impressora plotter, é uma impressora porque imprime em grande porte. Então percebe, plotter é uma impressora de grande porte quando se refere à impressora. Mas lembrando que nem todo plotter é uma impressora. Existe plotter que é só de recorte. Plotter que recorta, como eu disse, tecido, recorta adesivo, recorta papel, recorta metal, recorta madeira. Então temos uma variedade de plotters. Mas quando a discussão é impressora, aí sim, plotter é uma impressora de grande porte. Quando a questão fala sobre impressora, por isso também plotter vai ser respondido em prova como um periférico de saída, por se referir a uma impressora de grande porte. E tem plotter que imprime com jato de tinta, tem plotter que imprime com canetas que desenham em um papel, então tem plotters variados também, né? Então vamos à questão finalmente, né, pessoal? Porque eu comecei lá no comecinho a questão e aproveitei essa questão para a gente saber bem sobre os tipos de impressora que podem cair, que são citadas em algumas provas do Instituto OACP. Então essa era tranquilo, tipos de periféricos que podem possuir diversos modelos, aí como ele disse, matricial, linha, margarida, laser, jato de tinta, térmica e cera, entre outros modelos, a qual tipo de periférico o enunciado se refere, sem dúvida nenhuma aqui a resposta à letra E de Equador Impressoras. Eu acabei utilizando essa questão para a gente entender aquele outro ponto. Muitas provas do próprio Instituto OACP perguntam se impressora é periférico de entrada e saída. Lembrar, impressora a princípio é periférico de saída, Só é periférico de entrada e saída simultaneamente se a prova indicar impressora multifuncional. Aí sim, né? Beleza, vamos continuar aqui.
Agora eu quero mostrar também, pessoal, observa ali na letra A de América da questão, ele falava sobre zip drive. Se o Instituto AOCP perguntar numa outra questão o significado de zip drive não era a resposta para essa questão, mas tem que entender também o que ele faz. Zip drive é um dispositivo de armazenamento magnético, que usa um disco de 3,5 polegadas, bem parecido com um disquete antigo, bem parecido, só que um pouquinho mais espesso, e ele utiliza um aparelho para ler esses discos de zip chamado zip drive. Ele é considerado um dispositivo de armazenamento de dados magnético, como eu disse, e o zip drive, que é o aparelho, é considerado um periférico de entrada e saída, se a prova sugerir. Por que é periférico de entrada e saída o tal zip drive? Porque ele faz tanto a gravação dos dados em um disco de zip, como ele também faz a leitura dos dados em um disco de zip. Esses discos de zip que são utilizados para realização de gravação e leitura de dados, eles podem ser de 100 megabytes, existem discos de zip de 250 megabytes e existem discos de zip de 750 megabytes. Então, se a prova sugerir o termo zip drive, que estava ali na letra A, lembra, zip drive é um periférico de entrada e saída. Esse é o zip drive. E ele é um dispositivo de armazenamento de dados magnético, porque ele permite a gravação de dados em discos de zip, que são discos magnéticos, bem parecido com a ideia de um disquete, só que com uma capacidade de armazenamento muito maior, porque os discos de zip podem ter 3 capacidades diferentes. Existem discos de zip de 100 megabytes, discos de zip de 250 megabytes e discos de zip de 750 megabytes. Esse era o indicativo que ele dizia ali na letra A de América dessa questão, que embora não seja a resposta correta, já caiu em outras provas o que é um zip drive. Então o zip drive é o aparelho, é esse aparelho que vocês estão enxergando aqui, que realiza a gravação ou a leitura dos dados nestes discos de zip. Os discos de zip, repetindo, são muito parecidos com um disquete antigo, só que com capacidade muito mais alta. Enquanto os disquetes tinham capacidade de 1,44 megabytes, os discos de zip podem atingir até 750 megabytes, 100, 250 ou até 750 megabytes. Claro que com o passar do tempo, o tal zip drive e os discos de zip foram meio que desaparecendo no mercado, mas nós temos que observar que a questão é desse ano, 2017, do Instituto AOCP, e esse ano ainda, o Instituto AOCP botou ali na letra A, embora seja a opção errada da questão, porque a gente já viu que é a letra E, como eles citaram numa outra questão, ele pode colocar como uma certa. E para ser certo o zip drive, que nessa não era, ele teria que colocar na questão dispositivo de armazenamento de dados magnético, capaz de gravar dados em discos magnéticos de zip, com capacidade de 100 megabytes, 250 megabytes ou 750 megabytes. E também lembrar que algumas provas podem perguntar se ele é considerado um periférico de entrada e saída de dados. E é perfeito, ele é considerado sim um periférico de entrada e saída de dados também. É isso aí. Então os discos de zip já sabem o significado também. Percebe que a letra B aqui de Brasil da questão, que também não era certa, indicou scanner. Scanner, pessoal, é periférico somente de entrada. Se a prova sugerir scanner numa questão, existem vários tipos de scanner também. Tem scanner de mesa, como esse que eu estou mostrando, tem hand scan, mas sempre que for scanner é periférico somente de entrada, porque ele digitaliza as imagens, documentos e envia para a CPU processar, que depois vai mostrar isso na tela do computador ou vai armazenar aquela informação ou vai imprimir. Somente se for uma impressora multifuncional, como eu disse antes, que é periférico de entrada e saída. Mas se a prova indicar só scanner é só periférico de entrada. Isso vale para scanner, vale para leitor de código de barras, que não deixa de ser um scanner e é um periférico de entrada. Isso vale para leitor de cartão magnético ou leitor de smart card, que é cartão inteligente, que também não deixa de ser um scanner e é um periférico só de entrada. Então, quando a gente fala de periféricos de entrada, o scanner é um dos principais periféricos de entrada.
Outros periféricos de entradas famosos, além de leitor de código de barras, leitor de cartão, o próprio scanner, também nós temos o microfone. Microfone também é um periférico de entrada. O teclado do computador também é um periférico de entrada. O mouse também é um periférico de entrada. Por que todos esses, mouse, teclado, microfone, scanner, leitor de cartões magnéticos, leitor de cartão inteligente ou até leitor de código de barras, por que todos esses são periféricos de entrada? Porque eles enviam informações para a CPU processar. E todo dispositivo que envia informações para a CPU processar é considerado um periférico de entrada. Isso também vale para o scanner, sem dúvida nenhuma, né? Beleza, pessoal, acompanha mais aqui. A questão também indicava ali na letra C e D, drive de DVD-ROM e drive de CD-ROM. Quando a gente pensa em CD, DVD e BD, que são os Blu-ray Disc ou os discos Blu-ray, e aí tem que cuidar muito na prova as siglas, porque ali na questão ele botou DVD-ROM e CD-ROM. Quando ele cita o termo ROM, R-O-M, ROM significa memória somente de leitura, é Read Only Memory. E quando a gente fala então sempre da sigla ROM, nós temos que imaginar isso, pessoal. Num CD, que é CD-ROM, eu não consigo gravar os dados, porque quando eu tenho um CD-ROM é uma memória somente de leitura. Um DVD-ROM é um DVD com a memória somente de leitura. Aqueles que nós podemos gravar é o CDR ou o CDR-W. O CDR é o disco compacto de gravação, e o CDR-W é o de regravação, RW vem de rewrite. E num CD, a capacidade aproximada de armazenamento é de 700 megabytes, muito solicitado também nas provas. Então, sobre CD nós temos que saber, CD-ROM é somente de leitura, CDR é de gravação porque aceita uma gravação, naquela área que já foi sensibilizada opticamente. O CDR-W é o rewrite, é o de reescrita, é o que aceita gravar e regravar diversas vezes, aí é o CDR-W. E quando a gente fala desses discos ópticos, o CD, quando é CD, seja CD-ROM, que é somente leitura, CDR de gravação ou CDR-W de regravação, nós temos capacidade aproximada de 700 megabytes. Quando é DVD, que também pode aparecer DVD-ROM, somente de leitura, DVD-R de gravação e o DVD-RW de gravação e regravação, quando é DVD, a capacidade aproximada é de 4,7 gigabytes. Então, para CD, 700 megabytes, para DVD, que também é um disco óptico, capacidade de aproximadamente 4,7 gigabytes. Agora, tem DVD que pode imprimir em mais camadas e mais faces e pode atingir até 17 gigabytes. Mas o DVD mais comum, aquele DVD mais usual, tem capacidade na casa dos 4,7 gigabytes. E tanto o CD quanto o DVD são discos ópticos. Por que discos ópticos? Porque a gravação e a leitura nos discos é feita através de laser. Se a gravação e a leitura dos dados nos discos de CD e também de DVD é feita através de laser, é porque ele é considerado então um disco óptico, porque usa luz para fazer esse processo de gravação e leitura. E ali nós temos também os BDs. Quando a gente fala, pessoal, em BD, BD significa Blu-ray Disc, é o disco de Blu-ray. E também tem o BDR. O BDR é o disco de Blu-ray de gravação. E observa, o disco de Blu-ray ele pode ser de 25 GB ou pode ser de 50 GB quando ele é DL, Dual Layer, quer dizer dupla camada. Então os discos de Blu-ray eles podem variar 25 GB, mas eles também podem apresentar 50 GB. Esses são os discos de Blu-ray, os Blu-ray Disc. Repetindo, 25 GB ou 50 GB. Eles também são discos ópticos, assim como o CD e o DVD. Só que nos discos Blu-ray, quando ele é de gravação, ele é BDR, que é o Blu-ray Disc de gravação. Mas quando ele é de gravação e regravação, para os discos Blu-ray aparece BDRE. Então, se um dia aparecer BDR na prova, BDR é o Blu-ray Disc de gravação. E o BDRE é o Blu-ray Disc de gravação e regravação, porque ele permite gravar e regravar diversas vezes. Então, esses três exemplos, CD, DVD e BD, os três são respondidos em provas de concurso como sendo discos ópticos. Discos ópticos. Só tem que cuidar quando aparece a sigla ROM. CD-ROM, DVD-ROM e até BD-ROM é somente de leitura. Quando for a sigla R, CDR, DVD-R ou BDR, é de gravação.
E no caso do CD e DVD, quando for CD-RW, DVD-RW é de gravação e regravação, e quando for BD, é BD-RE, que é de gravação e regravação. Mas todos eles, como eu disse, são discos ópticos e cuidar também a capacidade. CD 700 MB aproximadamente, DVD 4,7 GB aproximadamente, mas pode chegar até 17 GB com mais camadas e mais faces. E o BD, que é o disco Blu-ray, 25 GB ou 50 GB quando é dupla camada. Tem que se ligar nisso também para as provas de concurso, certo? Então é isso aí, pessoal. Esses foram os itens citados nesta questão. Aqui eu peguei cada um dos itens para a gente explicar tudo que teria que ser explicado em todos esses itens, não só no da letra E, que é o correto, impressoras, como ele cita aqui, são exemplos de impressoras, mas também em relação ao significado do que era zip drive, do que era scanner e do que era drive de DVD e drive de CD. Isso para essa questão.